seus irmãos, mesmo sabendo do abuso da sua mãe narcisista, ainda defendem ela? Você sabe por que isso acontece? Nesse vídeo de hoje eu vou falar algumas coisas, explicar algumas coisas para vocês que a gente pode achar o porquê os seus irmãos ainda defendem a mãe narcisista. Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre essas relações com os irmãos, né? Às vezes você tem um irmão, uma irmã ou vários irmãos e tendo uma mãe narcisista, pais disfuncionais, os irmãos são sempre um problema no sentido de que vai dar muita briga. Afinal de contas, fomos criados em um ambiente tóxico, né? Então foi aquilo que a gente aprendeu, né? Desde de criança. São poucos os casos em que os seus irmãos vão entender, vão te ajudar de alguma forma. E hoje aqui nesse vídeo eu quero falar especificamente dos irmãos que acabam compactuando com a mãe narcisista, concordando com as atitudes dela. Eu recebi essa sugestão de vídeo lá no meu Instagram. Se você não me segue, é @relatos.filha de narcisista. E uma sobrevivente, né, disse pra mim que achava um absurdo, porque apesar de a irmã saber de todos os abusos que até as duas sofriam, né? Ela sofria mais por ser a filha bode e a irmã era dourada, mas mesmo assim sofria abusos também, mas ela ficava indignada porque a irmã ainda defendia a mãe. E por que os irmãos fazem isso? Será que é porque eles são os dourados? Será que somente os dourados fazem isso? Eu já fiz um vídeo aqui explicando, né, a diferença da mãe narcisista com os filhos. Eu vou deixar linkadinho aqui, tá? Nesse vídeo eu falo sobre o filho dourado, o filho bode expiatório e o filho invisível, que não é muito comentado assim na internet. Bom, como eu disse no início do vídeo, a gente já começa uma relação ali entre família, né, entre os irmãos, de forma disfuncional. Porque se temos pais disfuncionais, ou a mãe, né, enfim, narcisista, ou os dois, a gente sabe que a criação não vai ser a melhor possível. Eles obviamente não vão criar os filhos de forma eficiente. Então, como a mãe narcisista gosta de ser bajulada, né, o que ela mais faz é justamente colocar esses irmãos um contra os outros, né, para ela ser bajulada por todos eles no final. As táticas de manipulação, as mentiras, o gaslighting, tudo que elas fazem já começa desde quando a gente é pequeno. E infelizmente isso pode acarretar que a gente não tenha laços tão próximos com os nossos irmãos. A gente já cresce brigando muito, sem resolver as questões, porque o que a mãe narcisista quer, ela não quer que você resolva a questão. Ela quer bajular um filho e esculachar o outro. Ela quer que briguem para ficar disputando o amor e a atenção dela. Isso é uma família disfuncional, isso é um relacionamento tóxico. Então, é exatamente isso que ela quer dos filhos. Por isso que cada filho ela trata de forma diferente. Eu acho que a dinâmica mais parecida, assim, né, vamos dizer que a maioria dos casos é quando essa mãe narcisista tem o filho dourado, né, elege o filho dourado, e o filho bode, como é sempre o errado da história, é o que tá sempre fazendo as coisas erradas, é o filho que ela pega mesmo para ser massacrado por ela, sempre dá muito conflito, né, com o dourado e o bode expiatório. Aí, pensem comigo, né, quem é filho dourado tá aqui me assistindo, ou quem é filho bode se imagine dourado nessa situação. O filho dourado também sofre abuso psicológico, tá? Da mãe narcisista, mas é um abuso diferente do que o filho bode expiatório sofre. O filho dourado ainda tem muitas regalias, ainda é mimado de alguma forma, né? Bajulado. Claro que é um relacionamento ruim, gente, pra
tanto para o filho bode expiatório quanto para o filho dourado. Mas ele é sim mais mimado, vamos se dizer, né? Mais bajulado. Então, muitos desses filhos têm muitas vantagens. Eles têm vantagens com o relacionamento abusivo com a mãe narcisista. Então, infelizmente, muitos filhos dourados se aproveitam dessas vantagens que eles têm, né, que a mãe vai fazer tudo por eles, entre aspas, né, agradando ela faz, né, mas experimenta fazer um negocinho diferente do que ela quer. Aí acabou o amor, que não é amor, né, entre aspas, acaba o amor na hora delas. Eu já fiz um vídeo falando somente sobre o filho dourado, eu vou deixar linkado aqui também, porque nesse vídeo eu explico melhor, né, como é essa relação. E infelizmente existem filhos dourados que não são boas pessoas. Assim como existem boas pessoas e más pessoas em qualquer lugar, em qualquer âmbito, filhos de narcisistas ou não, infelizmente os filhos dourados ou qualquer filho que a mãe narcisista tenha pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Então, muitos desses filhos são pessoas ruins, tá? Dentro deles, na essência deles, muitos deles têm traços narcisistas também, vão desenvolvendo ao longo da vida, principalmente por causa desse relacionamento tóxico e que a pessoa vai aprendendo a ser daquele jeito, a manipular, a mentir e achar que é só assim que ela vai conseguir as coisas na vida dela. E aí que está a grande questão. Por que o seu irmão ou irmã nem precisa ser o dourado, mas porque ele também sofre abusos e ele concorda com a mãe narcisista? Porque ele foi criado assim, dessa forma. Ele acha que aquele é o jeito certo. Geralmente são pessoas com a cabeça bem fechada, com a mente bem fechada, que não se abrem para conhecer outras verdades, outras pessoas, outra forma de viver. Então são pessoas que acham que aquilo é o certo daquele jeito, porque foi ensinado assim e foi passado assim e pronto, acabou. E geralmente são pessoas que acham que tudo que os pais falam é o certo e é o soberano e é isso. Então, quando a sua mãe narcisista começar com as lamúrias, o vitimismo e falar mal de você, né, o filho bode expiatório, ele vai concordar, ele vai acreditar, entendeu? Esse seu irmão ou irmã vai acreditar que tudo que ela tá falando ali é verdade mesmo, que você fez aquilo mesmo com ela. E as mães narcisistas são rainhas das mentiras, da manipulação. Então elas inventam histórias, nossa, inventam demais, inventam coisas absurdas, somente para aquele filho ficar do lado dela. Na maioria dos casos, gente, é sim o filho dourado, tá? Que vai fazer isso e concordar com ela e desdenhar de você, que é o filho bode. Mas o filho invisível, né, também por causa dessa falta de amor que ele teve quando era invisível. Eu já falei que a mãe narcisista sempre pode trocar o dourado, acontece. Então esse filho invisível se tornando um dourado depois, por exemplo, ele também pode ser o tipo de filho que, por causa, né, da bajulação, das regalias que ele vai começar a ter, ele vai te invalidar também. Sendo que o filho invisível, antigamente, também sofria muitos abusos e era esquecido pela mãe narcisista. Mas como ele tem essa falta de amor, ele vai aceitar as migalhas desse relacionamento tóxico e pode sim esquecer tudo que ela fez para ele, né, em alguma época da vida e ficar contra você, né? Provavelmente o filho bode expiatório, que é o filho que acorda para os abusos, que não aceita. Por isso que nós somos tão odiados pela mãe narcisista, né? Porque o filho bode, ele acorda e não aceita ser abusado. A gente fica num dilema, né, por muito tempo, mas quando a gente acorda, acordou de uma vez. Então,
a gente não aceita mais ser abusado. Já os outros filhos, né, os outros perfis, até eles entenderem, pode ser que demore mais, pode ser que nunca entendam. E é justamente isso que eles fazem. Vão te invalidar também, vão concordar com a mãe narcisista, que você realmente é o errado da história, mesmo sabendo todos os abusos que você sofre, mesmo você mostrando provas, mesmo você mostrando prints. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então é exatamente isso que acontece com eles. Eles não querem enxergar o abuso que você está sofrendo. Eles não querem enxergar o abuso que eles sofreram lá no passado, porque eu acredito, gente, que são pessoas de mente fechada, que não se abrem para outras realidades, vamos dizer assim, e também por ter essas regalias, sabe? Muitos têm essas regalias e não querem perder. Muitos filhos têm essa bajulação da mãe narcisista, principalmente por causa do financeiro, tá? Porque às vezes é um filho que tem uma boa condição financeira e dá de um tudo para a mãe narcisista, por exemplo, tudo que ela pede, tudo que ela quer, altas quantias em dinheiro. E também tem a situação ao contrário, né, que a mãe narcisista tem uma condição boa financeira e ajuda muito esse filho, sustenta ele de alguma forma, sustenta algum luxo, e em troca ela quer o quê? Bajulação e ser tratada como uma rainha soberana, e esse filho não pode dar um pio diferente do que ela quer, porque é o que ela quer em troca, né? De todo o dinheiro, enfim, bens materiais que ela pode proporcionar para esse filho. Então, gente, infelizmente, quando esse filho, né, quando esse seu irmão já tem, eu acredito nisso, tá? Minha opinião. Quando ele já tem uma má índole, é claro que ele vai te invalidar. Se ele sabe de todo o abuso, ele também já sofreu abuso, menos, mas sofreu. Mas ele sabe tudo que você passa e continua apoiando e dizendo que a mãe narcisista está certa. Bom, para mim, ele realmente deve ter traços narcisistas e super concordar, ou então é pelo fato dele ser extremamente bajulado e ter muitos benefícios nessa relação. Então ele não quer perder os benefícios. Aí é mais fácil invalidar você, que é o irmão, né, o filho, bode expiatório. O que fazer nessa situação, então? Gente, não há nada tão além assim que possa ser feito, porque a gente não consegue mudar geralmente. Quando a pessoa tem a mente fechada, é muito difícil ela mudar o pensamento. Se você já mostrou, já falou sobre os abusos, enfim, já fez tudo o que você podia, e seu irmão ou irmã continua te invalidando, paciência. Você precisa seguir a sua vida. E se ele for uma pessoa tóxica com você, se afaste dele também. É triste, é difícil, né? Porque a gente às vezes tem um irmão só, uma irmã, e se afastar é pior, né? A gente vai se sentindo cada vez mais sozinho. Mas é melhor você ficar longe de uma pessoa tóxica, né? Que pode te prejudicar de várias formas, porque compactua com a mãe narcisista, que quer sempre te prejudicar. Então não tem o que fazer. Livre-se dessa pessoa, sabe? Vai ser pior para você manter ele próximo e ele ficar levando informações, por exemplo, para sua mãe narcisista e te aborrecendo, te invalidando, fazendo um auê na sua vida, né? Te deixando pior, transtornado. A gente que passa por isso, né, que é filho de mãe narcisista, a gente já tem tanta coisa para lidar, tanta coisa para tirar, né, da gente dessa carga emocional e psicológica. Aí fica colecionando gente tóxica ao nosso redor, não vale a pena mesmo. Então não tem muito o que ser feito, tá? Fique somente próximo de pessoas que te fazem bem, não importa quem seja, tá bom? Se é da família, se é amigo, se é parente, enfim, quem seja. Fique próximo só de gente que te quer bem.
Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse esclarecimento, né, sobre os irmãos, o porquê eles invalidam você também ou compactuam com a opinião da mãe narcisista. Deixa aqui abaixo para mim nos comentários se os seus irmãos ou irmão ou irmã são assim também, se eles te invalidam ou se eles entendem e te ajudam. Deixa seu like aqui para mim, para eu saber que vocês estão gostando, tá, desse tipo de vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!